convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto ficou brilhando como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos o nosso segundo domingo da Quaresma. Estamos atravessando esse período de deserto quaresmal para chegarmos lá à Páscoa do Senhor. E esse tempo, esse período, é um período muito especial da nossa vida, porque é o tempo em que nós somos convidados a fazer uma profunda revisão, corrigir todas as nossas falhas, nossos vícios, nossos pecados, e chegarmos com o coração puro à Páscoa do Senhor. A liturgia deste domingo traz como tema a transfiguração do Senhor. A palavra transfiguração, como o próprio nome já sugere, significa mudança de figura, mudança de vida. Jesus, do seu lado humano, daquilo que ele assumiu de humanidade, ele se revela no alto da montanha a 3 de seus discípulos, a sua divindade, o seu lado divino, o seu ser divino, que eles não tinham ainda percebido como deveria. Todos nós trazemos dentro de nós uma parcela divina, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas às vezes, pelos inúmeros erros da nossa vida, pelos inúmeros pecados que cometemos, pelos desvios que temos na nossa vida, nos nossos procederes, nós deixamos transparecer mais em nós a humanidade limitada, e aquilo que é divindade, imagem e semelhança de Deus, muitas vezes fica oculto, escondido. E aí a liturgia nos convida a fazer essa transfiguração, mudar de figura, deixar transparecer em nós o lado bom,
o lado de Deus, as coisas de Deus que às vezes não deixamos transparecer. Essa é a proposta da liturgia de hoje. E é o que nos mostram as leituras. A primeira leitura é um trecho do livro do Gênesis. Aqui nós encontramos Deus com o firme propósito de transfigurar a vida de Abraão. Abraão não tinha a visibilidade que ele ganhou depois, que ele conquistou depois. Era um homem simples, anônimo, invisível, cujo lado humano falava mais do que aquele lado criado à imagem de Deus. E Deus então lhe faz uma proposta grandiosa. Mas a fé deste homem simples era gigantesca. Por isso ele foi considerado o pai da fé. Um dos homens da história da salvação, cuja fé é uma das mais relevantes. Deus então escolhe aquele homem simples e diz para ele: se você crer em mim, se você aceitar as minhas propostas, se você trilhar os meus caminhos, eu transfigurarei a vossa vida. Eu farei de ti um grande povo e te abençoarei. Essas foram as duas promessas que Deus faz a Abraão, se ele deixasse se transfigurar. E Abraão permitiu, acreditou, e a promessa de Deus se concretizou na sua vida. Deus lhe concedeu infinita descendência e o abençoou infinitamente. E disse mais: todos os que você abençoar, por você ser um homem agora abençoado, essas pessoas serão abençoadas. Mas também aqueles que você amaldiçoar, pobre destes, serão também amaldiçoados. Isso significa o grande poder que ele deu a Abraão. Um poder que ele concede a cada um de nós, se nós permitirmos que ele haja na nossa vida e a transfigure. Nós temos poder de abençoar e de amaldiçoar. Quando nós abençoamos alguém, por mais simples que seja a nossa bênção, aquela pessoa recebe a bênção que nós emitimos, se somos uma pessoa de Deus. E assim, Abraão fica como o exemplo de uma vida profundamente transfigurada. Porém, transfigurar a vida, mudar a vida, fazer mudanças, não é algo tão simples. Além de precisarmos ter muita fé, é um processo doloroso. Toda mudança é dolorosa. Não existe mudança que não doa. Por isso, às vezes, nós nos acomodamos. Porque boa parte das pessoas não gostam de mudança? Porque a mudança nos tira das nossas zonas de conforto. Porque a mudança, ela provoca inquietações. Mas depois nós percebemos quão favorável para a nossa vida foi aquela mudança. Às vezes acostumamos com coisas terríveis na nossa vida e ficamos com medo de mudar. Aí nós olhamos para a segunda leitura, a segunda carta que Paulo escreve ao amigo Timóteo,
E o que é que ele diz logo no início desta segunda leitura? Sofre comigo pelo Evangelho. Permita-se, em nome do Evangelho, das coisas de Deus, mudar a sua vida, por mais dolorosa que seja essa mudança. Por isso que Quaresma é um tempo em que nós fazemos atos penitenciais, somos convidados a rezar mais, somos convidados a fazer penitências, a fazer jejum, a termos mais caridade com o nosso semelhante. Todas atitudes que nos deslocam, que nos faz mudar. Esse tempo é o tempo favorável, propício para as nossas mudanças, para as transfigurações do nosso coração. E Paulo sugere isso a Timóteo, porque sabia que Timóteo, ao dizer sim à missão, como de fato disse, ele ajudaria a transfigurar muitas vidas. Hoje aqui acontece um retiro. Para que é que nós fazemos retiro? Se não for para mudar a nossa vida. Se alguém aqui veio hoje para fazer esse retiro e não tem o firme propósito de mudança, pode se retirar, pode voltar para casa. Retiro é porque nós queremos mudar nossa vida, porque nós queremos transfigurar nossa vida. Toda pessoa que assume um propósito como esse, quer mudar alguma coisa em si. Se vocês fizerem o retiro, homens que estão aqui hoje com esse propósito, e não mudar nada na vida de vocês, não transfigurar nada, eu lamento dizer, esse retiro não vai servir para nada, ou não serviu para nada, se no final desse dia você não sair daqui com um firme propósito de mudança, algo que toque o seu coração nesse dia e diga, nisto e nisto eu preciso mudar, porque essas coisas não me levam para o céu, essas coisas não me fazem trilhar o caminho de Deus. Por isso, retiro e todos os atos que nós fazemos, espirituais, devocionais, é para nossa conversão, é para nossa mudança, é para nossa transfiguração. Por isso que Jesus escolhe, dentre os seus apóstolos, 3 para levar ao alto de uma montanha. E lá, mostrar para eles que suas vidas, a exemplo da vida dele, precisa ser transfiguradas. Porque eles tinham a responsabilidade nas suas mãos de transfigurar vidas de outros. Jesus sempre vai à frente. Ele sempre dá o exemplo. Ele chamava para rezar, mas ia à frente. Ele convidava para retiro, mas ia à frente. Ele queria a transfiguração da vida dos seus discípulos e transfigurou-se primeiro. E o ato mais contundente que ele foi à frente e pediu, faça o mesmo, é aquele ato ali, de dar a vida pelos seus. E ele diz, quem quiser me seguir, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Quem quiser ser meu discípulo, doe a sua vida para a vida de outros. Não fique insensível ao sofrimento do seu irmão. Esse ano a igreja escolheu como tema, para tocar as nossas insensibilidades,
na campanha da fraternidade o tema da fome. Se você é uma pessoa que não se comove, que não tem empatia, que não se compadece de alguém que passa fome, você pode ser qualquer coisa, mas você não é uma pessoa de Deus. Você não é discípulo de Jesus Cristo. Se você é daquelas pessoas que diz, é mentira que existe fome no Brasil, porque você está numa bolha onde você não conhece gente que passa fome, você precisa de conversão. Porque não é porque você tem, seus vizinhos têm, na sua cidade tem, que não existe gente no mundo que passe fome. Eu não preciso passar fome para saber que a dor da fome é cruel. Eu não preciso ver alguém perto de mim morrendo de fome para me comover com aqueles que passam fome e que eu não vejo. É por isso que nós precisamos transfigurar nossa vida. Há tantas coisas a serem transfiguradas. E por que Jesus escolheu 3 e não todos? Talvez porque aqueles 3 fossem os que mais precisassem, naquele momento, de terem suas vidas transfiguradas, de presenciarem a transfiguração de Jesus. Talvez esses 3 ainda não tivessem plena clareza de quem era Jesus. Talvez esses 3, e de fato foi, Jesus queria dar responsabilidades maiores, então foram os privilegiados para presenciarem a transfiguração de Jesus. Pedro tem um histórico que revela essa carência de transfiguração até aquele momento. Vale a pena lembrar alguns deles. Pedro negou Jesus num dado momento. Pedro, quando Jesus disse que ia sofrer muito e que teria que passar pela cruz, ele quis desviar o caminho de Jesus. Jesus até o chamou de pedra de tropeço e de Satanás, e que, se ele continuasse com aquele pensamento e aquele comportamento, era para ele ir para bem longe dele, porque ele não pensava as coisas de Deus, ele pensava as coisas humanas do mundo. E na hora em que Jesus quis lavar os seus pés, como exemplo de humildade que ele deveria ter para com todos os seus irmãos, ele não entendeu e não queria que Jesus lavasse os seus pés, e Jesus precisou ser muito duro com ele e disse: se você não lavar os seus pés, você simplesmente não terá parte comigo. Simples assim. Se nós não nos curvarmos para lavar os pés dos nossos irmãos na humildade, nós não teremos parte com ele. Só que para fazer isso nós precisamos transfigurar nossa vida, porque nossas arrogâncias, nossas vaidades, nossas impiedades nos impedem de fazer isso. E Tiago e João, por que será que estavam lá? Tiago e João, 2 irmãos, os filhos de Zebedeu, cuja mãe um dia se aproximou de Jesus e pediu: quando estiveres na sua glória, conceda aos meus filhos um lugar de destaque, um lugar de privilégio. Coloque esses 2 filhos meus tão queridos, um do lado direito, o outro do lado esquerdo teu. Essa mãe não sabia o que estava pedindo. Primeiro, que Jesus não dá privilégios para ninguém. Segundo que, se alguém seguir Jesus só porque quer privilégios, só porque quer lugar de destaque, só porque quer aparecer ou ser melhor que os outros, não entendeu a sua proposta, carece de uma profunda transfiguração na sua vida. Talvez por isso eles tenham sido convidados a ir junto com Pedro ao alto daquela montanha e lá
presenciar a transfiguração de Jesus. Um outro dado que o texto não traz, mas que a gente imagina, é que eles ainda não tinham plena certeza que Jesus era Deus, era o Filho de Deus. Porque na convivência diária, talvez eles tinham só percebido o lado humano de Jesus. Às vezes nós temos dificuldade de enxergar no irmão que convive conosco o seu lado divino, o seu lado bom. E Jesus precisou fazer essa transfiguração diante deles para revelá-lo divino, Filho de Deus. Diante daquela cena que a gente imagina, trazendo à mente, em que Jesus fica com o rosto brilhando como o sol, as roupas muito brancas, muito claras, causou um impacto gigantesco na vida daqueles três. Foi algo tão bom, a experiência do encontro com Jesus foi algo muito bom. Quando a gente faz verdadeiramente um encontro com Jesus, nós queremos permanecer com Ele. Quando a gente tem Jesus no coração, a gente quer vir sempre para a igreja. A gente sente aqui na igreja um lugar abençoado, um lugar de Deus. Não vem por obrigação, não vem por tradição, não vem porque alguém pediu, vem por conversão, vem porque a vida foi transfigurada por transfiguração. À medida que Jesus se transfigura, essa transfiguração alcança os três. E Pedro então, tomado por aquela beleza da transfiguração e aquela grandeza, quer permanecer para sempre ali, no alto daquela montanha, e propõe armar 3 tendas ali, que Jesus ficasse sempre ali, no alto da montanha, com Moisés, com Elias e com eles. Às vezes nós queremos nos fechar nos nossos grupos que a gente gosta, mas Deus diz para nós, não é para você ficar fechado num grupinho tal, num movimento tal, numa pastoral tal. Você está na igreja para servir a todos. Enquanto Pedro estava falando, sabe quem é que o interrompe? O próprio Deus. Uma nuvem enorme envolve aqueles que estavam ali em retiro. E daquela nuvem sai a voz de Deus. E o que é que a voz de Deus diz para eles? Esse que está aí com vocês, esse que vocês comungam aqui no altar, e comungam pela palavra, é o meu filho amado. Não é qualquer um. Escute-o. Nesse momento parece que eu estou ouvindo a voz de Deus dizendo para todos nós aqui, nesse Monte Horebe: esse que está aqui sobre o altar, que terá daqui a pouco a transfiguração de pão e vinho em corpo e sangue dele, é o Filho amado de Deus. E nós precisamos escutá-lo, porque se nós não escutarmos Jesus, a quem nós vamos escutar? Há quem prefira escutar o seu vizinho fofoqueiro. Há quem prefira ouvir outros que não falam verdades, a ouvir o Filho amado de Deus. Quando nós fazemos essas escolhas na nossa vida, de preferir ouvir coisas mundanas e não ouvir o que Deus quer de nós,
nós mostramos claramente que carecemos de transfiguração na nossa vida. E essa proposta nos é feita no Evangelho de hoje. Essa proposta nos é dada pelo próprio Deus, na voz que aparece no Evangelho para aqueles 3 discípulos, que naquele momento caem por terra. Ficam tão chocados, tão emocionados, que eles perdem o sentido. E naquele gesto de desfalecer, acontece na vida deles também a transfiguração de Jesus. Não foi um sonho, não foi um pesadelo, não foi um êxtase. Foi Deus que esteve ali presente e que ajudou a transfigurar a vida daqueles 3 discípulos, tendo o exemplo de Jesus transfigurado. Quando tudo se acalmou, eles prostrados no chão, chocados, Jesus aproxima, toca neles e diz: levantem, não quero ver ninguém prostrado, ninguém caído, não quero ver ninguém no chão, eu quero ver vocês em pé, em missão, de cabeça erguida e com muita coragem. Não tenham medo, diz ele com todas as letras. Hoje, ele diz a cada um de nós que está aqui: não fique prostrado, se levante e siga em missão com coragem, com firmeza. Porém, a última recomendação que ele dá: não conte a ninguém. Não conte a ninguém o que vocês viram, sentiram, viveram. Porque o encontro com Cristo transfigurado, para ser verdadeiro, não pode que alguém traga pronto para nós. É uma experiência pessoal. Como é uma experiência pessoal um retiro? Ninguém faz retiro para ninguém. Você pode vir aqui ao retiro e não se retirar, não fazer retiro. É uma experiência pessoal. Não são os pregadores que vão fazer você fazer retiro. Pode vir aqui Jesus como pregador. Se você não tiver disponibilidade de fazer retiro, você não fará retiro. É uma experiência pessoal, é uma decisão pessoal. Por isso ninguém pode contar para a gente. Jesus proíbe os discípulos: olha, só conte para eles depois que eu for ressuscitado. Agora é momento de os demais descobrirem quem eu sou. Essa é a proposta da transfiguração do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós viemos aqui porque queremos que a nossa vida seja transfigurada. Por isso agora eu convido vocês a ficarem em pé. Vamos juntos professar essa nossa fé em Deus.